Manicômios. Um passado sombrio. Os manicômios surgiram com a promessa de cuidar daqueles que a sociedade não compreendia, mas escondiam uma realidade arrepiante. Longe de serem lugares de tratamento, tornaram-se prisões desumanas. Paredes altas escondiam o sofrimento. Grades aprisionavam almas fragilizadas, tratadas como fardos. A promessa de cura era substituída pelo confinamento cruel. O doente mental era visto como uma ameaça, afastado do convívio humano. Relegado ao abandono, muitos passavam décadas confinados. A superlotação era regra, não exceção. Corredores escuros e fétidos levavam a alas de desespero. Falta de higiene e cuidados básicos era a realidade. Manicômios tornavam-se espelhos cruéis de um sistema falido. Abandono e desumanidade, realidades cotidianas. O abandono era o pão de cada dia nos manicômios. Falta de recursos básicos como roupas limpas e itens de higiene pessoal tirava a dignidade dos pacientes. Imagine-se privado de sua dignidade, tratado como um nada, reduzido a um número. A interação humana era rara, como água no deserto. O contato com o mundo exterior se limitava a visitas esporádicas e breves interações com funcionários. A solidão e o isolamento nunca abandonavam os pacientes. Tornavam-se seus companheiros fiéis, aprofundando o sofrimento. A desumanização era de cortar o coração. Pacientes tratados como objetos, sem sentimentos, medos, desejos. A falta de respeito e a supressão da voz eram comuns. A violência física e psicológica era moeda corrente. Castigos corporais e contenção física faziam parte da rotina macabra. Gritos ecoavam pelos corredores, compondo a atmosfera opressiva. Tortura em nome da cura, lobotomia e eletrochoque. Por trás da fachada de tratamentos médicos, escondiam-se práticas que hoje nos fazem questionar a sanidade da própria ciência. Práticas que hoje reconhecemos como verdadeiras torturas. A lobotomia, meu amigo, essa era de lascar. Um procedimento cirúrgico que consistia em mutilar partes do cérebro. Isso mesmo, você ouviu direito, mutilar. E vendiam essa barbárie como cura, como solução para doenças mentais graves. A promessa? Essa era tentadora. Acalmar pacientes agitados e reduzir sintomas como a ansiedade e a depressão. Mas, na prática, o resultado era devastador. A lobotomia deixava sequelas irreversíveis, transformando pessoas em seres apáticos, sem vontade própria, completamente dependentes. Destruíam a personalidade, a individualidade, a essência do ser humano. E para quê? Em nome de uma cura que nunca chegava. E o eletrochoque? Esse era outro tratamento comum, aplicado de forma indiscriminada, sem o menor cuidado. Correntes elétricas atravessando o cérebro dos pacientes, provocando convulsões violentas e deixando como sequelas amnésia, confusão mental e danos neurológicos permanentes. Essas práticas, feitas sem o consentimento dos pacientes, muitas vezes contra a sua vontade, violavam os direitos humanos mais básicos. A falta de ética médica e a crença na onipotência da ciência justificavam procedimentos desumanos que deixavam marcas profundas na vida dos pacientes e de suas famílias. Sedação e violência. Controle a qualquer custo. A superlotação e a falta de gente preparada para lidar com aquela situação criavam um ambiente caótico, difícil de administrar. E qual era a solução para controlar os pacientes? A sedação em massa. Medicamentos poderosos, em doses cavalares, transformavam os pacientes em verdadeiros zumbis, incapazes de reagir, de sentir, de pensar. E a violência física, essa então, era a resposta para qualquer sinal de rebeldia. Pacientes que ousavam questionar as ordens, expressar suas frustrações, eram contidos com camisas de força, amarrados em camas
ou trancados em celas de isolamento. A falta de treinamento adequado dos funcionários só piorava a situação. Sem saber lidar com o sofrimento psíquico, muitos recorriam à agressão como forma de impor autoridade, de manter a ordem. Era um ciclo vicioso de violência e medo, onde os pacientes internalizavam a ideia de que eram o problema, um peso para a sociedade. A autoestima era destruída, a esperança se esvaía e a vontade de lutar pela própria vida se perdia nas sombras daqueles lugares.